minutos. O nosso contato agora é com Lucas de Aragão, que é analista político e sócio da Arco Advice. Lucas, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Bom, Lucas, tem uma grande expectativa aí do mercado financeiro, uma expectativa aí meio torta, né? Porque a gente está vendo o dólar disparar, a bolsa em queda acentuada, mas em relação à votação da PEC emergencial, não é? A gente viu lideranças tentando se mobilizar por uma aceleração dessa votação, só que há um temor em relação ao resultado final, fatiamento e tudo mais. Eu queria saber qual a sua expectativa em relação à condição de fato, condição política de aceleração e qual seria o nível de comprometimento do Congresso com a responsabilidade fiscal? Bom, eu acho que esse temor hoje do mercado, né, que a gente está vendo, o dólar subindo, a bolsa caindo, vem muito de uma nova linha de discussões que aconteceu ontem no Congresso, no Senado Federal, e que hoje ainda está um pouco opaco, aí, sem saber se de fato deve acontecer, que é a retirada do Bolsa Família do teto de gastos, que representa aí uns 30 bilhões até o final do ano, o que gerou esse temor. A gente tem hoje inúmeras discussões ao redor da PEC emergencial. A gente já teve no passado, assim, passado agora, né, semana passada, um risco maior do desmembramento. O que é esse desmembramento, para quem está nos assistindo? Seria fatiar, aprovar só o auxílio emergencial e não as contrapartidas que foram propostas pelo ministro Paulo Guedes e equipe econômica. Eu acho que isso hoje é um risco baixo. A proposta já foi desidratada, já tiraram ali os principais pontos polêmicos, mas voltou a ser uma votação de risco na cabeça do mercado por conta dessa nova linha de discussão que nasceu ontem no Congresso Nacional, da retirada do Bolsa Família do teto de gastos. E sempre pode oferecer ou sofrer alterações no caminho, né? Porque é uma PEC, uma emenda constitucional, então tem de ter duas votações no Senado, talvez no Senado passe com maior facilidade, a Câmara tenta evitar discussões em comissões, mas também podem surgir muitas propostas de alterações, e lembrando que no caso do auxílio emergencial nós temos aí alguns partidos defendendo aquele valor do ano passado dos R$600, né? Mas esse valor não deve chegar a R$600. Eu vejo que hoje o Congresso está alinhado com essa questão de R$250. Claro, uma PEC, a gente tem 2 turnos no Senado, depois 2 turnos na Câmara dos Deputados, sem contar a possível ida à Comissão de Constituição e Justiça e Comissão Especial, ainda que eu ache que o presidente da Câmara, Arthur Lira, vai jogar direto para o plenário. Agora, passando no Senado, em primeiro turno, que é a votação mais importante, onde todo mundo olha, porque o segundo turno regimentalmente são mudanças menores que você pode fazer, e também historicamente, se a gente olhar para grandes outras mudanças que a gente viu em PEC, o que fica mesmo é a discussão ali do primeiro turno. Então, todos os olhos na discussão do primeiro turno, que tende a dar ali a visão geral dessa PEC. Agora, o governo tem, pelo menos a equipe econômica, não diria o governo como um ente só, mas a equipe econômica fica assustada com algumas mudanças que podem ter no Senado, porque vem com dificuldade disso ser alterado na Câmara, porque os deputados não gostariam de passar pelo ônus ali de alterar coisas que foram aprovadas pelo Senado e que são mais populares, né, que são mais fáceis de explicar para os seus eleitorados, para os seus eleitores. Normalmente, a discussão de cortes, de austeridade, é um debate difícil de se ter com quem votou em você. Então, a equipe econômica tenta que saia do Senado dentro do jeito que eles planejaram. E Lucas, a gente sabe que é uma matéria que vem enfrentando resistência há muito tempo, né? Porque a PEC emergencial, ela foi apresentada lá atrás, antes da pandemia, quando o governo, o ministro Paulo Guedes, principalmente, tentava ganhar uma margem de manobra maior do orçamento. Aí atravessamos o estado de calamidade, a pandemia pode voltar um estado de calamidade para permitir algumas flexibilizações aí de orçamento, mas a PEC continua sofrendo desidratação, revisões, e diminuiu muito a força que ela pode ter, né? Diminuiu bastante, né? O Senado, a Câmara, o Congresso em geral tem tido uma postura mais autônoma nos últimos anos, isso é normal. A gente tem aí uma série de mudanças nos últimos anos, desde veto trancar a pauta, desde emendas impositivas de bancada, depois individuais, que mostram a autonomia do Congresso em relação ao Executivo. A gente também teve diversas tensões no último ano e meio, 2 aí do governo Bolsonaro junto com o Congresso, e isso empodera ali o Congresso a fazer o que tem que, na opinião deles, fazer, principalmente num momento como esse de
de pandemia. Agora, a minha expectativa é que a PEC passa desidratada. Essa desidratação, ela tende a ser, claro, sentida pela equipe econômica, pelo mercado. Agora, não tem bobo nesse jogo em Brasília, e muito do que foi enviado ao Congresso já faz parte de uma gordura ali. A equipe econômica e outros entes do governo, não só desse, mas de outros governos no passado, sabem que você sabe como um projeto entra no Congresso, mas você não sabe como é que ele sai. Então, você já manda ali com alguns pontos que você está disponível a negociar e a retirar do texto final. Agora, deve passa com auxílio e passa também com algumas dos gatilhos ali do Guedes, ainda que desidratado, como a questão da desvinculação de educação e saúde, o repasse ao BNDES, esse tipo de coisa que já saiu do relatório do senador Márcio Bittar. E também restrições maiores a questão do funcionalismo, que nos remete à reforma administrativa, que também vai ser muito difícil ela ser mais ampliada, caso seja votada, né? Pois é, tem a questão que os estados, muitos deles, tiravam ali os pensionistas da folha, né, a lei de responsabilidade fiscal não deixa que você gaste uma porcentagem X com pessoal. Alguns estados tiram ali os aposentados e pensionistas, eles tentaram ali na PEC tentar dar um jeito nisso, isso também é muito polêmico. Agora, para o futuro da reforma administrativa é outra discussão. Eu acho que a reforma administrativa não foi tão ousada como muitos queriam. A gente até viu que isso culminou até pela demora que teve na saída de alguns membros da equipe econômica, mas simbolicamente a saída do secretário Paulo Webel, que saiu dizendo que esse foi um dos motivos. Mas a reforma administrativa que vem, eu tendo a achar que ela é menos polêmica do que as pessoas acham quando começar a discussão. Claro, vai ter resistência, vai ter o lobby ali do servidor público, mas o fato dela conversar sobre o futuro, ou seja, os servidores públicos do futuro, não os que estão, acabam deixando a discussão um pouco mais suave. Agora, Lucas, pensando no encaminhamento total de agenda, você acha que as eleições para a presidência da Câmara e do Senado alteraram de fato as condições para aprovação de matérias mais relevantes? Porque a gente viu a definição aí de uma pauta prioritária enorme, de mais de 30 itens, não é? Sabemos das reformas, por exemplo, tem outras questões que também estão colocadas, mas não só pelas eleições, mas com relação a esse cenário que nós estamos vendo agora, repercussão no mercado financeiro de algumas iniciativas do governo, a resistência que a sociedade teve, por exemplo, aquela questão da PEC que poderia mexer com imunidade parlamentar, que houve uma reação contrária muito forte, Arthur Lira teve de recuar. Como é que você vê o ambiente político, a gente pensando na pauta econômica como um todo? Bom, eu vejo o seguinte, melhorou na Câmara, né, porque de fato a gente tinha um ambiente de tensão clara, explícita, não era nem mais uma guerra fria, era uma guerra bem quente, que era do Rodrigo Maia com Paulo Guedes, com o presidente Bolsonaro, o Rodrigo Maia com o ministro Ramos, existia uma tensão clara. Então, obviamente que a chegada do Arthur Lira cria ali, pelo menos simbolicamente, emocionalmente, uma página nova para ser construída, e isso é uma possibilidade de melhora. Sem contar que o Arthur vence com uma margem muito alta dentro da Câmara. Claro, não se pode ter a ingenuidade de achar que um voto no Lira, na eleição da Câmara, significa um voto na reforma. Cada batalha é uma batalha. Mas as condições, de fato, melhoraram. Agora, o governo vai ter que trabalhar item a item, voto a voto. A gente não tem mais aquele presidencialismo de coalizão do passado, com uma base aliada gigantesca, que digeria tudo que o executivo pedia, independente de depois a gente ficar sabendo que alguns desses casos, essas bases vinham de negociações pouco republicanas, mas, enfim, o governo tem que se adaptar a essa realidade e as condições são favoráveis. Acontece que agora não tem como discutir pauta reformista, porque o Congresso não tem nem clima para isso, né? O Congresso está pensando na pandemia. Então, hoje, a pandemia ela deixa todas as outras pautas em segundo plano. Quanto à questão dos 30 itens ali de prioridade do governo, eu vejo isso como uma simbologia. Assim, isso acontece todo início de mandato, de ano legislativo. O presidente submete uma mensagem com suas prioridades. A gente tem 20 e poucos ministérios, 24 ministérios. Se cada um botar uma, duas prioridades, a gente já bate 35, 40. Agora tem as prioridades que estavam no papel e as prioridades mesmo. Agora, as prioridades mesmo, que é PEC emergencial, orçamento
e as propostas econômicas e alguma outra coisa da linha mais de costumes, ideologia ali do governo Bolsonaro, isso não vai ser debatido até a pandemia ser minimamente solucionado, ou tiver ali um horizonte de esperança para que fique fácil saber quando que vai ser solucionado. Inclusive a gente viu, exatamente com esse foco nas medidas relacionadas à pandemia, uma proximidade maior de Arthur Lira e mesmo Rodrigo Pacheco, a proximidade com os governadores, que tiveram alguns embates aí com o presidente Bolsonaro, mas eles tentam destravar uma pauta que possa destravar, por exemplo, a aquisição de vacinas, maior liberação de recursos para os estados. É uma discussão que está colocada também junto com a PEC emergencial, né? Sim, está. E outra, as pessoas tem que também entender que o Rodrigo Pacheco, o Arthur Lira, eles são presidentes de casas e eles respondem por um grande número ali de colegas. Então, é mais ou menos ser presidente de um sindicato ali. Você tem que entender os interesses do grupo que você representa. Se você ficar olhando só por uma parte do grupo, você perde legitimidade, credibilidade, fácil. É muito, muito rápido isso acontecer. Na política, a gente viu como ela pode ser cruel e rapidamente te tirar do destaque para um lugar um pouco mais de escanteio ali no debate nacional. Agora, o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira, eles tentam também criar uma narrativa positiva dentro da própria imagem de Câmara, de Senado, para eles mesmos. Eles percebem que o Covid, a pandemia, ela escancarou a crise do federalismo brasileiro, tanto do federalismo de tributação, de autonomia para tomar suas decisões. Então, ficou muito claro, eles perceberam o vácuo ali dos governadores e estão tentando ocupar, não existe vácuo na política. Então, à medida que o governo se distanciou dos governadores, independente do mérito, quem está certo, quem errado, para mim isso não importa, como analista político eu tenho falado sobre como a política é e não como ela deveria ser. Então, gerou esse vácuo que o Pacheco e o Arthur, obviamente, tentam ocupar nesse diálogo com os governadores e também nessa questão das vacinas. Perfeito. Nós conversamos aqui com o Lucas de Aragão, que é analista político e sócio da Arco Advice. Lucas, muito obrigada. Uma boa tarde. Obrigado, Denise. Boa tarde.